O Air France, ele vai fazer dia 1º de junho agora, 10 anos, né? Que ano foi? A Air France foi 2009? Quantos anos são? Ele tá em 24? 15 anos? 15 anos. Vai fazer 15 anos já o acidente da Air France. Esse foi outro que chocou também. Esse chocou o mundo. Do mesmo jeito que o Malaysia ela sumiu, esse também ficou um tempo desaparecido, porque o avião ele decola do Rio de Janeiro, ele segue pelo litoral fazendo tudo certo, aí ele passa por Fernando de Noronha, e aí ele precisa reportar uma posição XYZ mais pra frente, e aí desaparece. Então o avião não chega na França, ninguém sabe onde que tá. Senegal não recebe nada do avião, Fernando de Noronha também não. Só que esse avião já né, a gente tá em geração 3 de avião aí. Ele mandou umas informações pro setor de manutenção da Air France de que algumas coisas estavam erradas no avião. Só que essas mensagens não faziam muito sentido pelo volume que elas tinham. E aí já se sabia que o avião não chegou. Nesse momento já não tem mais combustível. Então aconteceu um acidente. Caiu. E aí começa-se a busca, né? Foi uma busca gigantesca. O Brasil auxiliou bastante nessa busca, porque foram águas internacionais. Mas fizeram uma área... Fizeram uma área de busca baseado... Quando o avião manda a informação para manutenção, ele manda junto a localização dele, que é latitude e longitude. Então eles começaram fazendo naquela área, e aí, mas a maré vai levando destroços, né? Mas já começaram a achar pedaços desse avião, e aí se constatou, ele caiu aqui no Oceano Atlântico. A questão é, por quê? É isso que eu ia perguntar. Por que esse avião caiu? Então, a gente só consegue descobrir várias coisas quando a gente tem as caixas pretas. E as caixas pretas, esse ELT que eu te dei aí de presente, a caixa preta tem um mini LT, que ele fica durante 90 dias. Agora eu não lembro se na época era 90 já, ou se era só 30. Mas ele fica 30 dias mandando pings pro satélite, que é isso aqui. Aqui. E aí o satélite, teoricamente, pega essas informações. Acontece que esse avião ele bateu ali onde ele caiu, as águas são muito profundas, 3.500 metros. Só que era necessário encontrar as caixas pretas. As mensagens que o avião disse que tinha de problemas, você conseguia tentar imaginar o que aconteceu, mas não o porquê que aconteceu. Demorou 2 anos para se encontrar as caixas pretas desse avião. Caramba! Aí eles chamaram uns cientistas matemáticos que fizeram um tipo de análise estatística de ter uma ideia para onde que esse material foi. E depois de 2 anos, sendo que a França mesmo gastou 60 milhões de dólares procurando essas caixas pretas com robô. E o avião caiu aqui, então tem que estar aqui. E não encontrava nenhum avião. Aí mandaram os robôs lá, aí encontraram o avião, encontraram as caixas pretas. Aí agora já dava para reconstruir a história. O que aconteceu para um avião de última geração, que não tinha nenhum problema anterior, simplesmente mergulhar no oceano? Do nada. Porque avião perder controle em voo de cruzeiro já é difícil cair. Se for em voo de cruzeiro, então... E aí começa todo o processo de investigação. E aí se descobriram algumas coisas sobre esse voo específico, né? Que eu até tenho 2 vídeos no canal que contam assim, minuto a minuto, o que vai acontecendo. Mas resumidamente, esses voos internacionais, eles levam 3 pilotos a bordo. Por quê? 2 pilotam e um é o rodízio, faz rodízio. Então eles decolam com 3, aí um vai dormir, logo que atingir a altitude de cruzeiro, um vai dormir. Aí ficam 2. Aí esses caras voam 3 horas e meia, dependendo da quantidade, né? Quanto tempo do voo. 3 horas e meia, 4 horas. E aí esse aqui que foi dormir acorda, vai pro lugar de um dos 2 que vai dormir em seguida. No caso, quem tava voando era o comandante e um júnior. Aí o
primeiro oficial levanta e vem pra cabine pra fazer a troca de turno. E aí começam os problemas, assim, de não seguir procedimentos. Porque existe um procedimento muito bem detalhado, assim, como é que você passa serviço de um pro outro. Sei. E os caras meio que ignoraram algumas coisas lá. E o comandante em si, já quando eles estão aproximando da zona de convergência intertropical, que é onde tem tempestades, ali perto do Equador, o copiloto, ele tá meio preocupado, que ele fica falando, nossa, a temperatura tá muito alta e a turbulência começa a aumentar. E ele gostaria de subir, só que o avião tá muito pesado ainda. Ele decolou do Rio tem só 3 horas, então tem combustível pra cacete. O avião não pode subir com tanto peso assim, porque o centro de gravidade não tá no local ideal ainda. Então ele tá meio preocupado com isso. E o comandante tá lendo, nem se liga com a preocupação do cara lá, tá lendo uma revista. E aí quando chega o cara pra trocar, faltava menos de 15 minutos para eles entrarem no bojo mesmo de onde tava a tempestade. E aí ele vai despreocupado, vai dormir, e aí o outro primeiro oficial assume lá, o do lado esquerdo, mas não tem assim, ó, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, não tem uma passagem de serviço. E o cara tá preocupado. E aí eles olham no radar, e o primeiro oficial muda alguma coisa no radar, da posição que tava para uma outra posição, para identificar por onde eles vão fazer o desvio dessa tempestade que tá muito forte. E naquela noite, aquela tempestade, ela estava atingindo 65 mil pés, a cabeça da nuvem. Sim. Pô, o avião voa 35. Tava o dobro de altura do que o avião consegue voar. Então nem adiantava tentar ir por cima. Então você tinha que fazer o desvio, ou pela direita ou pela esquerda, o que fosse o que o radar te mostrasse melhor. E eles optam por fazer o desvio por um lado específico, que não era o melhor lado. Parem aí. Tá. Paramos aqui, damos um freeze aqui. Tubo de pitot no avião é um negócio que mede a velocidade do avião em relação ao ar. Porque não adianta você saber qual é a tua velocidade em relação à terra. Porque o avião não voa na terra, ele voa no ar. Então você precisa saber a sua velocidade no ar. Então, os tubos de pitot, neste avião específico, neste modelo de avião, naquela época, tinha sido descoberto um problema pela fábrica. O aquecimento dele não era suficiente em determinadas condições meteorológicas. Ele esquentava, funcionava, só que se uma determinada temperatura fosse atingida, ele não conseguia derreter o gelo. O gelo, na hora que batia nele, virava imediatamente cristal de gelo. Se atingissem determinadas temperaturas, que é chamado de supercooled water. É tipo, a água está em formato líquido ainda dentro da nuvem, mas ela está tão gelada que qualquer coisa que encoste nela, ela imediatamente vira gelo. Entendi. Essa temperatura, se fosse atingida, virava cristal de gelo na hora. E isso dava indicações erradas para o computador do avião da velocidade do avião. Então, vamos voltar para nossa cabine agora. Os caras desviam e eles entram numa zona daquela tempestade que estava com temperatura baixíssima. E dá para ouvir na caixa de gravação de vozes o gelo começando a se formar no para-brisa, o barulho e alta turbulência. O cristal de gelo se forma nos 3 tubos de pitot ao mesmo tempo. Ele tem 3, que é tripla redundância, e são totalmente independentes. Sim. Na hora que acontece isso, o computador, que é quem voa o avião, ele perde a informação válida de qual a velocidade que eu tô voando. E aí o computador fala, ô ser humano, controla aí, porque agora eu não sei mais de nada. Vem um sinal então pros caras. Vem, acende um monte de alerta. Esse avião tem determinadas leis de voo. Então tem a lei normal, a lei alternada e a lei direta. São ordens de, tipo, na lei normal, se o piloto quiser fazer coisa errada, o avião não deixa. Tá. Na lei alternada, se ele quiser fazer coisa errada, o avião não deixa, só umas coisinhas que ele deixa fazer. Na direta, o que ele comandar, o avião vai fazer. Entendi. Porque não tem mais a proteção. E não tem informações suficientes para ele tomar uma decisão. Isso, então a proteção que o computador faz deixa de existir. Entendi. Só que os pilotos nunca voam sem proteção.
Tá sempre funcionando aquilo. E aí, neste momento que tá tudo, um monte de mensagem lá, porque, pô, pensa, um computador que tá controlando o avião daquele, vem um monte de informação errada, de problema, os pilotos não têm nem tempo de ver o que tá acontecendo. E aí, o piloto mais jovem, ele começa a subir o avião, como que tentando fazer o negócio assim, pô, eu preciso sair dessa... Mas por que o outro cara... Por que ele e não o outro mais experiente? Essa é uma dúvida que fica pra Ninguém sempre, tem, assim. tá. Porque... E ele fala, my controls. Assim, por que que... E aí entra assim, né? Se o comandante tivesse feito o briefing, ó, se acontecer alguma coisa, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo. Não teve isso. Então, na hora que aconteceu o problema... Não existe uma coordenação assim, eu faço isso, você faz pode ser que aquilo. o outro tava dormindo, por exemplo, do lado. Não, o comandante foi dormir lá. O que tá do lado. Porque são dois que estão... Ah, não tava. Os dois estavam lá. Os dois estavam lá. Tá. É que tem a conversação dos dois ainda, tem. mas é uma conversa meio descoordenada, porque eles não sabiam o que tava fazendo. O que tava pilotando não dava informação correta pro outro. Entendi. E o outro não conseguia ver o que aquele tava fazendo, porque é tudo escuro lá no... Então... Esse da direita começou a puxar o manche e o avião começou a subir. Mas lembra que eu falei que ele estava muito pesado? E não dava para subir? Então ele vai subindo e aí chega numa altitude em que ele perde tanta velocidade que ele começa a descer dessa maneira aqui, ó. Deixa eu... Como assim? Assim, tá. Ele desce assim, ó. Ele não embica. Ele vai... Ele vai descendo com o nariz para cima. Cara... E aí... Vai perdendo altitude. Vai perdendo, isso é perda de sustentação. Sei. E aí começa a tocar um alarme. Stall, stall, stall. Ou seja, tá perdendo sustentação. Só que os pilotos nunca ouviram esse alerta, porque esse avião foi feito para nunca entrar em condição de perder sustentação. E aí começa uma conversa assim, pô, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu tô puxando o tempo todo. E aí o cara fala, não puxa. Empurra o manche, que é para o nariz descer e você ganhar velocidade. E ele faz isso num primeiro momento. Quando ele tá caindo assim, essa mensagem que avisa que ele tá sem sustentação, a velocidade fica tão baixa que o sistema fala, é impossível estar nessa velocidade. Então não vou avisar que tá em stall, porque o avião nessa velocidade não voa. Olha a lógica do sistema. Então ele não dava stall. Quando ele baixa o nariz e o avião começa a pegar velocidade... Aí chega naquele limite em que o computador fala, putz, stall. Eu vou perder sustentação se não acelerar mais. E aí ele começa a avisar, stall, stall, stall. Aí ele puxa de novo. E coloca na condição em que não tem como recuperar. Levantar o nariz de novo. E ele começa a cair. E não tem uma sensação de queda, tá? Porque ele atingiu uma velocidade tal que você não tem mais aceleração. Você só tem a queda. Só que o pitot começou a voltar a funcionar de novo, mas eles não acreditam no que o instrumento está mostrando. Então o sistema que indica o quanto eles estão descendo por minuto chegou a 10 mil pés por minuto. Não conseguem resolver o problema e começam a chamar o comandante lá, o que foi dormir. Aí quando o comandante chega, eles não conseguem passar para o comandante tudo o que aconteceu, que o primeiro momento é que eles sabiam que a velocidade estava errada no início do problema, eles nunca falam isso para o comandante. E o outro lá puxando o manche para trás o tempo todo e o avião não recupera. Até que quando ele chega, quando ele fala que está puxando, o comandante, não, desce o nariz, desce. E aí ele começa a descer o nariz de novo, o avião começa a ganhar velocidade, mas aí não dá tempo que ele atinge o oceano.